começa a conhecer um pouco mais a fundo de missões, principalmente em escolas de missões, parece que a cada aula a gente fica apaixonado por uma temática diferente, principalmente a temática que brilha aos olhos dos educadores, dos professores que estão à nossa frente, que falam com tanto amor. Eu trabalho com indígenas, trabalho com árabes, trabalho com várias culturas, trabalho com isso, e você fica, cara, que incrível, que legal, você fica, parece que queria várias vidas para cada vida estar num projeto missionário. É normal isso, é legal isso, mas no meio de tudo isso é importante a gente pensar, tá? Qual vai ser o projeto que eu vou escolher? E aí tem uma pergunta básica, que uma vez eu ouvi de um pastor chinês. O que nós temos nas mãos? O que você já tem de aptidões? O que você já tem de formação, seja na faculdade, no técnico ou na experiência profissional? O que você já sabe fazer que pode ser usado para o reino? O que você já tem feito de lidar com pessoas, de se relacionar? Eu antes fui pesquisador de astronomia, trabalhei no observatório, aí Deus me chamou nesse meio tempo, voltei, fui dar aula um tempo para depois ficar 100% em missões. Demorou para cair minha ficha, que Deus estava me chamando para servir na área da educação, fazer o que eu sei fazer, que é dar aula, que é sistematizar conceitos, explicar, preparar módulos, preparar aulas mesmo. Então todo esse processo que eu utilizei na formação de pesquisa, na astronomia, seja na formação acadêmica, nos colégios, isso me é muito útil no campo em que eu estou. Então é muito importante a gente ter isso em mente, o que você já tem nas mãos, porque senão a gente fica naquele eu preciso aprender. Realmente, se você precisar e puder fazer uma faculdade, vai fazer, mas especializada, beleza, vai a fundo, se especializa, seja o melhor que você pode ser naquela área para servir o reino, tudo bem. Mas, enquanto não chega lá, o que você já pode fazer? O que você já tem nas mãos que você pode servir para o campo missionário ou para a missão que Deus já tem colocado em suas mãos. E muitas vezes Deus tem algumas coisas que a gente não quer fazer ou não valoriza. Qual projeto escolher? Bom, é importante quando a gente pensar um projeto, se a gente já tem em mente um público-alvo, uma etnia, um povo, a gente fazer alguns estudos preliminares para ser mais assertivo nessa escolha de tema. Por exemplo, qual é o histórico do seu público-alvo com relação a uma comunidade cristã? Porque se a gente está falando de um público-alvo não alcançado, você vai ter que estudar a antropologia deles, como que se apresenta a fenomenologia da religião neles, se é uma religião animalista, se é uma religião que é diretamente contrária ao cristianismo, se ela é uma religião que trabalha sincretismo contra as religiões. Então tem vários aspectos que você precisa estudar a fundo para você ter isso em mente, tá? Qual é o histórico que eles têm com o evangelho, com o cristianismo? Às vezes é ruim a experiência que eles tiveram com o cristianismo, na questão de pessoas que se diziam cristãs e escravizaram e perseguiram. O seu projeto será atrativo para o seu público-alvo? Felipe, eu sei falar um mandarim até com o sotaque da capital, né? Os de Beijing falam muito é tipo os caipiras, né? Eles puxam mais o R no mandarim. Legal. Então você vai pra China? Não, Deus me chamou pra África. Queridão. Isso não tem muito sentido isso. Não vai ser atrativo pro seu público-alvo falar chinês no meio da África, sendo que você pode ir pra China e falar chinês. E você fala chinês. Tipo, eu estava no meio de uma aula, a gente fazia alguns módulos lá do mestrado, lá no seminário em São Paulo, e um cara que sentou do meu lado, a gente começou a trocar ideia, ele falou assim, eu não sei se eu sou útil na missão, porque acho que ele é economista, que eu não lembro, e eu sou apaixonado por isso, conheço muito disso, não sei o que, eu falei, legal. Mas e aí? E aí que eu não tenho nem nada pra agregar, pra eu servir no campo. Falei, mas nada. A gente conversou, daí chegou um momento ele falou assim, tem um negócio. E é legal que ele era alemão, branquelão, todo tímido, todo quieto. Ele falou, eu falo japonês. Eu falei, quê? Que eu era muito novo, eu ganhei uma bolsa numa escola japonesa, era bilíngue a escola, então eu aprendi japonês, então eu sei falar, escrever japonês fluente. Eu falei, mano, como assim? Um dos países mais complexos de você apresentar o evangelho hoje em dia, que é o Japão, um dos países mais fechados historicamente, e você já sabe falar japonês fluente, você já escreve, cara, a gente começou a trocar ideia, e é um negócio que ele mesmo depois falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu até tinha esquecido, olha, o cara tinha até algo inusitado, né, mas até pra ele ficava complicado ele enxergar nisso como algo atrativo para o reino, atrativo para o campo missionário. Esse projeto ele vai apresentar ações acessíveis, você sabe como fazer isso, você vai propor algo que você consegue fazer, você vai dar conta. Não, Felipe, eu preciso estudar mais. Legal, então vai estudar, vai se empenhar. Eu consigo com um curso técnico, com uma especialização, não, a gente precisa de faculdade, então você vai percebendo qual que é esse horizonte que tem à sua frente.
Isso é muito importante. Quanto tempo de duração o projeto? Você está pensando nesse projeto não com um recorte apenas, mas uma visão ampla. Ele deve começar, ele deve amadurecer e ele deve finalizar, ou eu devo finalizar minhas ações aqui e ele deve continuar com as próprias pernas, com caras locais que vão continuar o trabalho, que já sabem da cultura, sabem a linguagem e vão fazer muitas coisas que eu faço melhor do que eu. Esse é um ponto do projeto, saber se desprender das coisas. Eu tenho que fazer projetos os quais em algum momento eu vou ser descartável. E isso mexe com o ego, porque a gente quer ter o precioso e se esquece que a missão é de Deus. E é muito legal e o campo é tão necessário, tão grandioso que em uma vida você consegue sim participar de um projeto, estabelecer ele, projetar ele e deixar ele, e entregar ele para os locais para você dar continuidade à sua vida, ao seu campo missionário em outras partes. Isso é muito útil. Outras organizações serão envolvidas. Só na MTB, como associados, tem mais de 60 agências missionárias, então são dezenas, não centenas, mas dezenas de agências sérias. E muitas vezes missões que já trabalham com a área que você tem pensado. Tem uma agência missionária na minha denominação. Legal. Isso é importante. Essa questão de entender se agências, se igrejas, se organizações serão envolvidas no projeto é importante para você planejar e ter em mente com quem você tem que falar, com quem você tem que se relacionar, porque avaliações você vai ter que passar, né, para ser aceito. Quanto vai custar? Isso é muito importante. E o quanto vai custar, eu brinco com alguns casais missionários que eu acompanho, que há duas formas de você verificar isso, a forma latina e a forma correta. Né? Eu falo latino porque a gente do latino é assim mesmo, não falo brasileiro pra gente não pensar que é só a gente. Não, latino, a gente é assim. Eu vou levantar, Felipe, sustento pro colégio do meu filho. Porque no campo não vai ter como homeschooling, não vai ter como uma escola local, tem que ser uma escola internacional, que é mais cara, mas a educação é melhor. Quanto custa? R$400, por exemplo. Tô dando um exemplo, não é esse valor mesmo. Em alguns países é, mas, por exemplo, R$400. O que a gente faz? A gente levanta R$400. Beleza. E daí a gente se quebra. Por quê? Porque a gente, nesse valor mensal, a gente tem que colocar o combustível até levar a criança, o uniforme, o lanchinho, o material escolar, o tênis que ele vai usar. Então, uma série de coisas que estão nessa ação, nesse objetivo do meu filho ir para a escola. Mas tem várias metas anteriores que a gente tem que ter em mente, tem que pôr o valor. E daí você vai ver que isso muitas vezes vai dobrar. Normalmente dobra, de 400 vai para 800. E daí é melhor você, mas eu vou ter que fazer isso. E digo mais, a gente tem, normalmente até em série, o dízimo. Deu 800, tá, então eu vou ter que arrecadar mais para tirar o dízimo. Pois é, missionário também tira o dízimo.